Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida, estamos dando início a mais um programa Encontro DX, neste sábado, dia 30 de outubro de 2021. Programa número 1599, último programa do mês de outubro. Hoje temos muitas informações, vamos trazer a segunda e última parte da entrevista com Francisco Brassini, além da participação dos clubes e dos especialistas em radioamadorismo e rádio digital DRM. Iniciemos, como sempre, com o nosso Memória Musical. Memória Musical. Encontro DX. Em 1962, o Antônio Carlos Jobim compôs uma música que até hoje é executada nas rádios. Agora, nas comemorações dos 90 anos da estátua do Cristo Redentor, a música foi lembrada, pois faz uma referência a esse monumento. A música tem como título Samba do Avião. Nessa música, o cantor e compositor descreve de certa forma o desembarque no aeroporto de Galeão, que desde 1999 se chama Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Antônio Carlos Jobim. Justa homenagem. Vamos ouvir com Tom Jobim a gravação do Jobim Samba do Avião. Mundo DX. Mundo DX. Iniciamos o Mundo DX com o mais antigo clube DXista do Brasil, que é o DX Clube do Brasil, que completou neste mês, no dia 17, 40 anos de existência. Visite o site www.ondascurtas.com. E para falar em nome do DX Clube do Brasil, eu chamo o Célio Romais e o meu amigo Ulisses Galete. Alô, caros ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais, falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. O DX Clube do Brasil possui um canal no YouTube, onde são disponibilizados antigos programas que fizeram história, principalmente nas ondas curtas. Um destes áudios apresenta o sinal de identificação e o início de uma transmissão em espanhol da Rádio Budapest, da Hungria. Ele foi gravado, preservado e agora disponibilizado pelo Antônio Ribeiro da Mota. A gravação é do ano de 1979 e a Rádio Budapest já há algum tempo não transmite mais em ondas curtas. Fique então com o áudio desta antiga emissora e voltamos em seguida com o boletim atual. Radio Budapest comienza su emisión para América Latina. Muy buenas noches, estimados oyentes. Habla Budapest, se transmite para América Latina a las 23 horas, a las 0 y a la 1, según hora de GMT, por las bandas de 16, 19, 25, 31 y 31. E agora as informações. No domingo 24 de outubro eu captei aqui em Porto Alegre, na Ponte de Pedra, a emissão em inglês da MWV, African Pathways Radio, às 18h45 no tempo universal, ou seja, às 15h45 no horário de Brasília, em 13.670 kHz. Trata-se de uma transmissão religiosa destinada à África Ocidental. O transmissor de 100 kW está localizado em Mahajanga, em Madagascar, que vem a ser o mesmo utilizado na transmissão em português da Rádio Palavra Alegre. Vamos ouvir um trecho que eu gravei.
E também em 24 de outubro, a partir de 17h30 no tempo universal, ou seja, às 14h30 no horário de Brasília, o sinal da rádio Inconfidência de Belo Horizonte, em Minas, foi completamente encoberto pelo da rádio Filipinas aqui em Porto Alegre, na frequência de 15.190 kHz. Ouça um trecho que eu também gravei. Oktubre ngayong 2021. Kapapalooban pa rin po ng mga kabalita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga senior business, sports, at ang mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. E em Medeiros, Minas, Lourenço Cunha captou a emissão em espanhol da Rádio Romênia, que foi ao ar às 2 horas no tempo universal, ou seja, às 23 horas no horário de Brasília, em 9.440 kHz, em 26 de outubro. Ele gravou um trecho do programa que fala da importância do rádio. Vamos ouvir. Durante la celebración del Día Mundial de la Radio, en su discurso, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, expresó que la radio puede ser un salvavidas en tiempos de crisis y emergencia, haciendo hincapié que en sociedades devastadas, azotadas por la catástrofe o que necesitan noticias desesperadamente, la gente encuentra en la radio la información que salva vidas y que la respuesta de emergencia ayuda a la reconstrucción. Em 21 de outubro, Carlos Latuffi captou aqui em Porto Alegre a Dentsei Voyani Tigray International. Trata-se de uma emissora que transmite programas para o povo tigrinho que habita o norte da Etiópia. Ele ouviu a emissora às 16h57 no tempo universal, ou seja, às 13h57 no horário de Brasília, em 17.750 kHz. Este programa usa o retransmissor francês de Izandã, que tem potência de 250 kW. Vamos ouvir um trecho que ele gravou. E também do retransmissor de Izandã origina as transmissões da Rádio Iuni de Ire Chagar. A emissora foi captada em Unai, Minas, pelo Wender Marques em 23 de outubro com programação em idioma Oromo para a África Oriental. A sintonia ocorreu na frequência de 15.415 kHz às 16h18 no tempo universal, ou seja, às 13h18 no horário de Brasília. Vamos ouvir a gravação. E no dia 31 de outubro entrará em vigência um novo período de transmissões radiofônicas. Com isso, várias estações mudarão horários e frequências. As transmissões em espanhol da Voz da Turquia irão ao ar no seguinte esquema: entre 17h30 e 18h30 no tempo universal em 9.495 kHz. Também entre 2 e 3 horas no tempo universal, ou seja, entre 23 e meia-noite no horário de Brasília em 7.265 e 7.280 kHz. E agora a última informação. No novo período de transmissões radiofônicas, que entra em vigência em 31 de outubro, as transmissões em espanhol da Rádio Romênia irão ao ar da seguinte forma: às 20 horas no tempo universal, em 5.920 e 7.235 kHz, às 22 horas no tempo universal, em 9.490 no modo DRM e em 11.800 kHz, a 0 hora no tempo universal em 6.040 a 7.325, 9.600 e 11.800 kHz. Por último, às 3 horas no tempo universal em 6.150, 9.740 e 11.800 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Alô, amigos ouvintes.
Aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Neste programa, continuaremos a falar sobre antenas. Vamos lá. Construção de um sítio de antenas, que consiste na montagem de uma antena para cada faixa de ondas curtas. Tendo esta ideia como impraticável, restam ainda 3 sugestões. A primeira seria a colocação de circuitos paralelos, TAPs, em certas posições da dipolo, entre em ressonância em diferentes frequências. Esse método apresenta uma desvantagem, que é a cobertura de uma gama muito estreita de frequências. E por esta razão, ela somente pode ser usada para a sintonia de uma frequência muito específica, mas não cobrir toda a faixa. A segunda sugestão seria a construção de uma dipolo multibanda, que consiste com um centro em comum para o fio de baixada. O terceiro método é inserir um acoplador de antena entre a antena de algum tamanho e o receptor. O acoplador pode ser sintonizado em uma determinada faixa e todos os outros sinais indesejáveis serem descartados. Dipolo. A antena dipolo consiste de 2 elementos colineares de mesmo tamanho, tendo no centro a alimentação ao receptor por um fio de baixada adequado, como já foi explicado anteriormente, quando falamos de equacionamento de antenas. Uma dipolo deve obedecer a seguinte equação: comprimento metros, 142,74 dividido pela frequência em MHz. Para se determinar o tamanho total e real da dipolo, para a conexão com o receptor, o ideal é utilizar um cabo coaxial de 75 ou 70 ohms. No próximo programa, continuaremos falando sobre antenas. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Muito obrigado, Célio Romais e Ulisses Galete. E lá da Paraíba, da cidade de Santa Rita, vem agora o Jailton do Amaral, representando a Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. CBN Curitiba estreia em 95.1 FM na próxima segunda-feira, 1º de novembro. Na próxima segunda-feira, 1º de novembro, Dion de FM de Curitiba passará a contar com a CBN FM 95.1, nova afiliada da rede jornalística do Sistema Globo de Rádio. A estreia vai completar a transição da rede CBN para uma nova frequência na capital paranaense. Marca esta que está no ar desde 1995 em 90.1 FM, através de outro afiliado. Segundo o que apurou tudoradio.com, a estrutura da nova emissora está em fase final de montagem e a sede da CBN Curitiba ficará localizada no centro da cidade. A transmissão da CBN em 95.1 FM será iniciada nos primeiros minutos do dia 1º de novembro, ou seja, logo após a marca deixar a sintonia 90.1 FM. Em contato com tudoradio.com, o empresário Amarildo Lopes, que será o novo afiliado da CBN Curitiba e já integra a rede jornalística no Norte Paranaense, revelou que Gil Rocha será o responsável pelo jornalismo da nova CBN de Curitiba. Rocha, conhecido principalmente pelo seu trabalho na RPC, TV Globo, Lopes também informou que boa parte da equipe que antes atuava pela CBN FM 90.1 também será admitida pela nova afiliada em 95.1 FM. A sede da nova CBN Curitiba está localizada no centro da cidade, no complexo NH Curitiba D5, Rua Nunes Machado, número 68. A CBN vai ocupar espaços de lojas do edifício, estrutura esta que já está em fase final de montagem. Já a transmissão 95.1 FM, que é uma das maiores potências da capital paranaense, classe A1 de operação, também será modernizada. O empresário Amarildo Lopes é responsável pela CBN FM 100.9 de Londrina. O radiodifusor foi um dos primeiros parceiros da rede CBN e controla também as rádios Aioba FM 97.1
93.1 adulto contemporâneo e Mundo Livre FM 93.1 adulto alternativa rock, também voltados ao mercado londrinense. A estrutura do grupo de Amarildo em Londrina também dará um suporte diário para a operação da CBN em Curitiba. Amarildo é afiliado da CBN desde 1º de janeiro de 1995, quando implantou a CBN Londrina em 830 AM. A estação já passou pela sintonia 93.5 FM e hoje atua em 100.9 FM, fruto do processo de migração a MFM da até então CBN AM 830. Em entrevista à equipe de jornalismo da ERP, Amarildo detalhou um pouco mais sobre o posicionamento da nova CBN Curitiba e o que a audiência pode esperar da rádio. Todas as CBNs têm a mesma linha no Brasil, são comandadas pelo Sistema Globo de Rádio, ou seja, tem um manual a ser seguido, inclusive quando o assunto é referente à qualidade dos profissionais que fazem parte do time. Por esse motivo, todos os colaboradores da CBN, sejam de Curitiba, Londrina ou do Rio de Janeiro, têm a mesma linguagem, são bons profissionais, disse o radiodifusor. Estamos começando uma conversa com os profissionais de Curitiba, eu vejo que a qualidade do trabalho deles é muito boa, senão eles não estariam na CBN. Por isso, eu gostaria de reforçar que nós gostaríamos muito de manter a equipe, a menos que eles não queiram, completa Amarildo em entrevista à Associação de Rádio do Paraná. Fim da Light FM. A Light FM é uma marca presente no Dion FM de Curitiba desde 2019, que evoluiu das mudanças realizadas pela rede Transamérica, quando a direção optou pela unificação das portadoras nacionais, Transamérica Pop, Jovem Pop, Transamérica Hits, Popular Hits e Transamérica Light Adulto Contemporâneo. Adquirida pela rede Transamérica em 29 de março de 1999, aniversário de Curitiba, a 95.1 FM passou 20 anos carregando a marca Transamérica Light. Mesmo a parte da sua programação gerada em São Paulo, a atuação local da Transamérica Light em Curitiba era extensa, principalmente nas áreas comercial e de eventos. Chegou a atuar como um complemento importante do projeto esportivo de futebol liderado pela Transamérica FM 100.3. Foi a partir de 27 de novembro de 2019 que a Light FM 95.1 foi oficializada com a sua marca atual e tendo a sua geração local estendida para toda a sua grade horária. A nova marca chegou a contar com alguns ajustes de playlist musical em sua grade, incluindo alguns gêneros conhecidos de formato Hot AC. No início de setembro teve o encerramento do programa Light News, sinalizando de forma indireta ao mercado que as mudanças na 95.1 FM ainda extraoficiais poderiam ser consolidadas. Em contato com tudoradio.com, a direção da rede Transamérica reforçou que a movimentação visa ampliar o foco na operação da Transamérica FM 100.3, que segue com seu formato jovem adulto contemporâneo. A parceria com a CNN Brasil, em sua grade, e o projeto local de esportes que é tradicional na cidade, este que está no ar desde 2001, a Transamérica Curitiba foi a primeira estação FM de Curitiba e completou 44 anos em março passado. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Obrigado, Jailton do Amaral, pela sua participação. Eu conto agora com a colaboração do mais novo clube DXista brasileiro, que na verdade já tem 8 anos de existência. O mais velho tem 40 e o mais novo tem 8 anos. Por favor, então, Antônio Avelino, pode passar suas informações sobre as ondas curtas. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. Alguns horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais para o novo período radial B21, que vai de 31 de outubro de 2021 a 27 de março de 2022. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 20 às 21 horas UTC em 5.920 e 7.235 kHz para a Espanha, das 22 às 23 horas UTC em 9.490 e 11.800 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil, das 0 hora a 1 hora UTC em 9.600 e 11.800 kHz para a América do Sul, em 6.040 e 7.325 kHz para a América Central, das 3 às 4 horas UTC em 9.740 e 11.800 kHz para a América do Sul, em 6.150 e 7.410 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol da 0 hora a 1 hora UTC em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC em 11.810,
11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC em 5.985 kHz para a América Central. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, transmite sua programação em idioma português diariamente das 21 às 22 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. A Rádio Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3 horas UTC em 7.265 e 7.280 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC em 9.495 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 16 às 0 hora UTC em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 19 às 3 UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 9.690 kHz para a América do Norte, aos sábados e domingos, das 15 às 23 horas UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 9.690 kHz para a América do Norte e em 12.030 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 horas UTC em 12.080 e 17.655 kHz. A Rádio 9 de Julho de São Paulo transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 9.820 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 15.190 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 10h55 às 11h30 horas UTC em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 horas UTC em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 horas UTC em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC em 7.360 e 7.365 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil de 1 a 1h30 hora UTC em 7.305 kHz. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 horas UTC em 5.930 kHz diariamente, das 7 às 20 horas UTC em 15.790 kHz aos sábados e domingos. Mandando alô para os amigos Rogério Krieger, de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, ao Luiz Tadeu, de Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, ao Érico Tavares, pela cidade de Paudalho, em Pernambuco, ao Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, também em Pernambuco, ao Ivanildo Dantas, pela cidade de São Paulo, um alô para o amigo João Correia Leite, de Pindamonhangaba, em São Paulo.
ao Hugo Tim Alves, pela cidade de Arapoti, no Paraná, também ao nosso amigo Neuci Remedibidar, da cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Mandando um abraço também para o Rudimar Luiz Beluso, lá em Dois Vizinhos, no Paraná. Um alô para o nosso amigo João Correia Leite, Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. E para encerrarmos a primeira parte do programa, eu conto com Francisco Bracini, o nosso especialista em DRM Rádio Digital. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 30 de outubro de 2021. Informamos que a partir de amanhã, dia 31 de outubro, as emissoras que transmitem em ondas curtas passam a mudar as suas frequências para o período radial B21. No que segue, informamos as transmissões que chegam ao Brasil em DRM. A Rádio Romênia Internacional passará a transmitir em 9.490 kHz DRM das 19 às 20 horas no horário de Brasília. A Rádio Nacional da China continuará suas transmissões em 9.655 kHz das 5 às 9 horas da manhã no horário de Brasília. Vamos acompanhar um trecho da escuta da Rádio Nacional da China em 9.655 kHz DRM, gravado no dia 27 de outubro de 2021 em Dourados, Mato Grosso do Sul. Bem, amigos, escutamos um trecho da Rádio Nacional da China em 9.655 kHz DRM. Também informamos que a Rádio Nova Zelândia Internacional, também conhecida como Rádio Nova Zelândia Pacífico, sofrerá mudança nas suas frequências de transmissão em DRM. Dentre elas, podemos destacar duas. Em 11.690 kHz DRM, das 14 horas e 36 minutos às 16 horas e 58 minutos no horário de Brasília. Transmissão que ocorre de domingo a sexta, ou seja, não ocorre nos sábados. Outra frequência é em 15.720 kHz DRM, das 16 horas e 59 minutos, por volta então das 17 horas, às 17 horas e 58 minutos, quase aí 18 horas, no horário de Brasília. Transmissão que ocorre também de domingo a sexta, excetuando aí aos sábados. Essa frequência de 15.720 kHz DRM normalmente tem uma boa recepção no Brasil. No entanto, a Rádio Nova Zelândia Pacífico está transmitindo com a potência mais baixa do que há uns tempos atrás, agora apenas 30 kW em DRM. Então fica a dica aos nossos ouvintes para tentar receber essa emissão. Por fim, o rádio escuta Wesley Barbosa, de Campo Mourão, no Paraná, reportou a transmissão da Rádio Blizy, uma emissão da Rússia, em 12.010 kHz DRM, por volta das 20 horas e 30 minutos. Então, os ouvintes que quiserem tentar escutar essa emissão digital da Rússia, fica então a dica para os ouvintes. De Dourados, Mato Grosso do Sul, Francisco Bracini, do canal YouTube e Twitter. DRM, Rádio Digital para Todos. Obrigado, Francisco Bracini. E o Francisco Bracini estará na segunda parte do programa no Encontro DX Entrevistas. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida.
Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a segunda e última parte do programa Encontro DX e começamos com as notícias do Rádio Amadorismo. É com você, meu amigo Francisco Jackson, direto de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Alô, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, Rádio Amador, PY1 PDF. Este é o boletim de notícias da Associação Fluminense de Rádio Amadorismo e Rádio do Cidadão, no programa Encontro DX. Vamos às nossas notícias. Hoje vou falar do Rádio Cidadão. O Grupo Rádio Brasil Papa Delta é um grupo de operadores da faixa do cidadão voltado para as comunicações nos 11 metros, que é a banda destinada à faixa do cidadão a nível nacional e internacional. O Grupo Papa Delta tem o suporte jurídico da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, AFRR, instituição reconhecida pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel com o indicativo PY1 AFR. Todo operador da faixa do cidadão que tenha a autorização da Anatel para operar um rádio em 11 metros, independente de ser um integrante do Papa Delta, poderá se filiar à Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão. É importante dizer, não cobramos mensalidades. Todo o nosso trabalho é feito via online. A Anatel diz que operador da faixa do cidadão objetiva, ou seja, ela diz que nós, operadores da faixa do cidadão, e eu também sou operador da faixa do cidadão, com o indicativo de PX1I 2685, ela diz que nós temos um objetivo. Vamos a esse objetivo. A resolução número 578 de 30 de novembro de 2011 da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, atualizada em 30 de novembro de 2020, portanto recente, diz que, artigo 4º, o serviço rádio do cidadão objetiva, inciso 2, atender situações de emergência como catástrofes, incêndios, inundações, epidemias, perturbações da ordem, acidentes e outras situações de perigo para a vida, a saúde ou a prosperidade. Após 10 anos da publicação dessa resolução da Anatel, a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, para cumprir o que preconiza a resolução da Anatel, criou a Rede de Emergência de Operadores do Rádio Cidadão, a REDERC. A Rede de Emergência do Rádio Cidadão, a REDERC, tem por finalidade de auxiliar em comunicações as defesas civis e demais autoridades nas situações de desastres, emergência e estado de calamidade pública por ocasião de interrupções das comunicações oficiais. Poderão participar da Rede de Emergência de Rádio Cidadão, a REDERC, em caráter voluntário, é importante dizer, operadores do Rádio Cidadão, portadores de indicativo otorgado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Se você deseja representar a REDERC em seu município, faça contato conosco pelo e-mail py1afr.rj@gmail.com. Bom, pessoal, por hoje é só.
Diretamente de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX, Francisco Jackson dos Santos. Obrigado, Francisco Jackson, pelas suas informações. Encontro DX. Encontro DX. Entrevista. No programa anterior, nós trouxemos a primeira parte da entrevista com o nosso colaborador Francisco Frassini. Estamos trazendo, na comemoração do 35º aniversário da primeira edição do Encontro DX, entrevistas com nossos colaboradores. Hoje trazemos a segunda e última parte da entrevista com Frassini, nosso colaborador há cerca de 4 anos, sobre um tema muito importante que é o rádio digital, o DRM. Vamos então com a entrevista. Quais os aparelhos que você dispõe? E esses aparelhos exigem muitas antenas, coisas sofisticadas, antenas sofisticadas? Essa pergunta é interessante, porque da série de receptores que eu adquiri, cada um com a sua finalidade, né? Então, eu passei a continuar os estudos sobre a tecnologia DRM, mesmo após o término da minha formação em 2016, quando eu me formei em comunicações pela Academia Militar. E então, na sequência do Murphy Richards, eu adquiro um receptor que possui um display colorido e com mais funcionalidades, o receptor Uniwave de Wave 100. E esse receptor ele já exige uma antena externa um pouco mais sofisticada, né? E então eu adquiro na sequência a antena Sony AN-LP1, que era uma antena fabricada pela Sony, né, com alta qualidade de recepção, sensibilidade. Só que ela não é fabricada mais hoje em dia, infelizmente, né? Existem raras aí no mercado disponíveis. E na sequência, então, adquiro a antena DGEN 31MS. Ambas antenas são antenas ativas de loop, são espécies de atrativas das emissões eletromagnéticas que, através de um circuito elétrico circular, gera um campo magnético em favor da recepção da antena. E essa antena, ela ainda assim está disponibilizada aí no mercado, modelos novos, e de vez em quando, né, observei a necessidade de utilizar antenas long wire, que também tiveram um grande desempenho, né? Aquele velho fio esticado, né? E a long wire, por exemplo, um long wire de 30 metros, 20 metros, 40 metros, são comprimentos muito bons aí para escuta, dependendo da faixa de escuta, principalmente das rádios que na época chegavam muito bem, a All India Radio. Em 40 metros, são emissoras que exigiam uma antena long wire grande. Já entre 2017 e 2018, eu adquiro o receptor Avion AV1401, que é um receptor indiano, com um display muito bacana também, entrada para cartão SD, reprodução e gravação no cartão SD. Mas esses equipamentos até então muito dependentes de antena externa. E então nessa mesma época surge a primeira empresa chinesa com receptores DRM, a Gospel. E ela é uma empresa em que, vamos dizer assim, o crânio, né, o engenheiro dos receptores, é um conhecido muito peculiar, né? O engenheiro H.C. Liu, ele projetou os receptores Uniwave de Wave 100, quando a Uniwave, que era, até antes de fechar, uma empresa francesa e ao mesmo tempo com parceria chinesa, ele então passa, quando a Uniwave fecha, a abrir um braço de rádio digital na Gospel. E a Gospel, que é chinesa, ela é uma empresa mais voltada aí à parte de soluções para a internet, algo também em eletroeletrônicos. E então o HC Liu, que é esse crânio, vamos dizer assim, na criação dos receptores DRM lá na China, cria esse braço do rádio digital em DRM lá na China. E então eu adquiro o primeiro receptor, o Gospel GR216, um receptor de mesa
com alta sensibilidade na antena telescópica e também com 2 entradas ali para antena externa, tanto em AM quanto FM. Receptor muito bom. Também grava as estações, tanto analógicas e digitais, num pendrive. E ele então só não tem a facilidade da portabilidade, né, de você levar para tudo que é lugar, porque ele depende da energia elétrica. Já em 2019, eu recebi um convite do consórcio DRM para participar da exposição Rai Amsterdã, que é a maior exposição tecnológica da Europa, que acontece então em meados de setembro naquele país, e então estariam sendo expostos os mais modernos receptores e transmissores da tecnologia DRM. E lá então eu conheço pessoalmente o HCLIO e os promotores daquela empresa, principalmente voltados aí para a parte do DRM. E lá tivemos uma conversa muito bacana, em que sugiro a ele, né, a importância da Gospel criar um receptor portátil, uma espécie de Tecsun, né, que lá na China essas empresas elas funcionam como conglomerados, né, e lá, vamos dizer que assim, cada uma na sua especialidade. A gente pode até perceber que os receptores Tecsun, eles não mudam muito, né? Você não encontra um receptor Tecsun com um RDS, por exemplo, né, com as informações ali no Radio Data System da estação FM. Mais um, por exemplo, receptor XH-Data, já tem ali o nome da estação FM quando a estação proporciona isso, né? Então, são muito impetradas as empresas lá, cada um respeita a sua área de referência, vamos dizer assim. Mas eu sugeri a ele que ele poderia fazer um receptor DRM portátil e com a funcionalidade que nem esses receptores da XH-Data e Tecsun têm. Antena telescópica com alta sensibilidade, uma qualidade muito boa. E então ele acha essa minha ideia bastante interessante e no final de 2019 e início de 2020 ele lança então os primeiros receptores portáteis da Gospel. O Gospel GR228, eu adquiri até um modelo, né, depois eu vendi para um amigo e na sequência o GR226, que eu tenho ele hoje é o menor receptor DRM do mundo, né, ele é do tamanho do celular, um pouquinho mais largo do que um celular, não chega a caber num bolso, e também o receptor Gospel GR224, uma espécie de caixinha de som. E esses receptores então da Gospel, né, vieram para revolucionar essa parte que faltava no receptor DRM, de você poder levar, por exemplo, no estádio de futebol e escutar a partida sem precisar ligar a luz do receptor e tendo uma qualidade excelente através do DRM. E agora com a boa notícia também do lançamento do Gospel GR220p, que ele ainda está em fase de testes. Eu acabei ficando então como parceiro da Gospel na área de receptores aqui no Brasil, até para facilitar a importação. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade na questão, né, de taxas, impostos. Então nós fazemos algo aqui em parceria com a Gospel. Eu não busco fins lucrativos nisso, né? Apenas tem uma margem ali da variação do dólar em relação ao real, né? Para não ter perdas, vamos dizer assim, eu ter que pagar o receptor para outras pessoas do próprio bolso. E então isso vem a auxiliar o trabalho da empresa, eles acham isso fundamental, bem como agora com esse lançamento do Pocket, que é um receptor do tamanho de um celular, que cabe no bolso, e é para ser então um receptor que está chegando aí. Eu vou ser a primeira pessoa a testar ele aqui no Brasil. Um receptor com alta sensibilidade na antena telescópica e a facilidade então de poder levar ele até no bolso, né? Deve ser um receptor então bastante atrativo. A empresa tem apostado bastante no receptor e vem aí a revolucionar e até mesmo modernizar ainda mais, revitalizar ainda mais o rádio aqui no Brasil. Que tomara aí no ano de 2022, ano em que o rádio completará o seu centenário de história aqui no Brasil, a Rádio Nacional finalmente consiga
é adquirir e instalar o seu primeiro transmissor DRM de ondas curtas, né? Até inclusive em 2019 eu palestrei cerca de 2 horas e meia no Ministério das Comunicações, falando sobre uma arquitetura em DRM para a Rádio Nacional, operar em diversos cenários de propagação e ruído. Operar, por exemplo, em ondas curtas para todo o Brasil, naturalmente, e em locais onde o ruído é muito grande, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tenha estações em FM locais, transmitindo aí dualmente em DRM para as bandas VHF, na faixa do VHF, e ao serviço, mudança automática de frequência da tecnologia DRM, que redireciona em caso o sinal esteja mais fraco para outra estação da mesma lista, em outras bandas. Isso ajuda muito o ouvinte. Como foi, Bracini, que você ficou sabendo da existência do programa Encontro DX? Então, Cassiano, eu conheci o Encontro DX através do rádio em ondas curtas, já lá no interior. Quando escutava a Rádio Aparecida em ondas curtas, eu acabei conhecendo então a emissora através desse importante meio, que tomara aí agora com a passagem, enfim, da questão da pandemia, a Rádio Aparecida consiga aí reerguer recursos para voltar a transmitir então em ondas curtas. Seria de grande valia, muitas comunidades, mesmo vamos dizer que tenham internet, mas o rádio acaba sendo o melhor companheiro para as comunidades do interior. E muitas pessoas só acabam conhecendo as estações pelo velho rádio mesmo. Obrigado, Bracini, e o nosso muito obrigado mesmo por fazer parte desses 35 anos do programa Encontro DX, colaborando com informações relacionadas com o rádio digital DRM. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, amigo Cassiano, por participar há quase 4 anos. Completará agora em dezembro 4 anos de participação com o Momento DRM no Encontro DX, desses 35 anos de história do Encontro DX na Rádio Aparecida. E trazer essa matéria tão importante no mundo atual de redes, internet, que o rádio também ele pode se revitalizar e se tornar um meio digital, integrando aí as novas gerações a essa tecnologia tão importante da cultura popular. Encerrando mais um programa Encontro DX e voltamos no próximo sábado com mais informações do mundo do rádio. Na próxima terça-feira será comemorado o Dia dos Finados. Sabemos que um vento muito forte, um vento triste, passou por todos nós e levou mais de 600 mil brasileiros. Nossas homenagens no final do programa aos que partiram vítimas da Covid-19. A produção e apresentação do Encontro DX foi de Cassiano Alves Macedo, montagem final de Luiz Cláudio Oliveira, coordenação da programação da Rádio Aparecida Edson de Almeida, a direção-geral da emissora a cargo dos padres redentoristas Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Fiquem agora com o programa Com a Mãe Aparecida. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.